Olá, pessoal! Estão prontos para aprender logaritmo? Pois é, esse é o assunto do nosso vídeo de agora. Bons estudos para vocês! Bom, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre logaritmos, tá? E a gente vai fazer nesse vídeo o a definição, tá? A ideia do logaritmo. Nós precisamos pensar no logaritmo como sendo a ideia do expoente. Um logaritmo é um expoente, tá? Quando o problema está no expoente, a gente vai usar o logaritmo, e não somente nesses casos, mas isso é bastante forte. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente tem 2 números reais, A e B, tá? Reais e positivos, esse A, como ele funciona como base, aqui na nossa definição, ele é a nossa base, então ele é diferente de 1, não é? Porque a gente viu que quando a base é 1, uma multiplicação de base 1 continua sendo 1, a gente perde a graça, né? Então o logaritmo de B na base A, tá? É exatamente qual que é o expoente que a gente precisa colocar nessa base para o resultado dar B. Então, olha só, a gente lê assim, ó, essa daqui é o logaritmo de B na base A. Então, base, tá? Esse carinha aqui, esse B, vai ser o logaritmando, tá? Quem é o logaritmo? É o resultado disso aqui, que a gente vai chamar de x. Então, o logaritmo de B na base A, pela definição, nada mais é do que o expoente que eu preciso colocar aqui nessa base para o resultado da minha potência dar o B. Então, a gente escreve assim, a gente escreve uma mecânica aqui, tá? A gente escreve que log de B na base A é igual a x, se e somente se, ou seja, por definição, vai ser A elevado a x igual a B. Eu faço essa, tá? Então, o A elevado ao meu logaritmo vai ser igual a meu B. O A é a base, certo? Porque ela é a base da questão aqui, né? O B é o resultado da potência, tá? E o x é justamente o logaritmo. Então, quer dizer, o logaritmo é o expoente que eu preciso colocar no A para o meu resultado da potência dar B, ok? É isso que vocês precisam entender. Quando eu falo do logaritmo de B na base A, estou falando qual é o expoente que eu coloco sobre o A no meu resultado, ok? É uma É um pensamento inverso aí da nossa potência, né? Eu tenho o resultado e eu quero saber, e a base, eu preciso saber aqui qual que é o expoente, então é um logaritmo, ok? Lembrando sempre da nossa mecânica, então, log de B na base A é igual a x, então quer dizer que A elevado a x é igual a B. Eu faço essa, A elevado a x é igual a B, certo? Vamos fazer alguns exemplos para ver se isso fica um pouco mais claro. Então, vamos pensar assim, ó, quem é o log de 8 na base 2? Então, pensando pela definição, quem é o expoente que eu coloco no 2 para o resultado dar 8? Né? A gente sabe que é 2 ao cubo que dá 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Pois 2 elevado a 3 é 8. Tá vendo, ó? 2 elevado a 3 dá 8. Quem é o logaritmo de 9 na base 3? Aí eu penso, 3 elevado a quanto que dá 9? 3 ao quadrado. Então, é 2, pois 3 ao quadrado dá 9. Ó a mecânica, né? Ó, 3 ao quadrado dá 9. Aqui, qual que é o expoente que eu preciso colocar sobre 2 para dar 1/4, tá? Pensa assim, ó, 2 elevado a 2 dá 4. Para eu inverter isso aqui, a gente já viu lá nas propriedades das potências, né, que quem inverte aqui o resultado é o expoente negativo. Então, quer dizer que se 2 elevado a 2 dá 4, 4 sobre 1, então quer dizer que 2 elevado a menos 2 vai dar o inverso disso, 1 sobre 4. Tá? Então, quer dizer que quem é o expoente de 1/4 na base 2? É menos 2, pois 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. E aqui a gente tem uma que já vai nos dar uma das propriedades do logaritmo, que é aqui, ó, a base é igual ao logaritmando. Logaritmo de 5 na base 5.
né? Traduzindo, quem é o expoente que eu coloco nesse 5 aqui da base para dar 5? É 5 elevado a 1, né? Então, 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, o logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. A gente vai ter isso aqui, que vai ser uma propriedade, que isso sempre acontece, não é? Porque sempre uma base elevado a 1 vai dar ela mesma, ou seja, sempre que eu tiver na base igual ao logaritmando, log de A na base A, ou log de B na base B, né? O importante é que o logaritmando seja igual à base. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui já fica como sendo a nossa primeira propriedade, tá? Eu vou aproveitar aqui para passar uma técnicazinha para vocês calcularem, porque quando a gente tem números assim, exemplos diretos, por exemplo, log de 8 na base 2, fica bem fácil da gente enxergar. Esse aqui, a gente já teria um pouquinho aí de dificuldade, talvez tivesse um pouquinho de dificuldade. Então, vamos pensar assim, como que a gente resolve isso? Se eu tenho que calcular o logaritmo, vou até fazendo uma corzinha diferente aqui, o logaritmo de 1/4 na base 2. Eu tenho que calcular isso, eu não sei. Então, eu coloco isso aqui igual a x, e vou fazer aqui a nossa mecânica. 2 elevado a x tem que dar 1/4. 2 elevado a x tem que dar 1/4. Isso aqui é uma equação, né, onde que envolve o expoente. Então, a gente fala que é uma equação exponencial. Mas qual que é a ideia mais rápida para a gente resolver isso? A gente tenta escrever os dois lados da equação na mesma base, tá? Então, eu sei aqui, 2 elevado a x, o 2 já é um número primo, não vou conseguir mexer nisso aqui, mas eu sei que 1/4, tá? 1/4, ele é 2, 1/4 é 2 elevado a menos 2, fazendo aquele raciocínio de antes. Né? Se 2 elevado a 2 dá 4, para eu inverter aqui, quer dizer que é negativo. Então, quer dizer que isso aqui, 1/4 é 2 elevado a menos 2. E aí eu penso assim, ó, se eu tenho, que é uma propriedade da potência, né? Eu tenho uma potência igual a outra. Se as bases são iguais, então a minha única alternativa é, por definição aqui, os meus expoentes são iguais, tá? X é igual a menos 2. Percebam que eu não estou cancelando base, não estou cortando, não é isso. A minha ideia aqui meu raciocínio tem uma igualdade entre duas potências. Se as bases já são iguais, então a minha conclusão é que os expoentes são iguais, tá? Então, com esse raciocínio aqui, a gente consegue calcular todos os logaritmos, né, diretos desse jeito. No próximo vídeo, a gente vai ver as propriedades dos logaritmos. Eu sugiro que deem uma revisada, tá? Em vídeos anteriores que a gente tem aí, sobre propriedades de potência, tá? Que elas são consequências diretas das propriedades de potências. Tem alguns exercícios ainda nessa Jamboard, tá? Que ficaria mais fácil de que vocês fizessem, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer. Depois eu faço vídeos menores com correção, ok? Até mais, pessoal. Não desistam, continuem estudando. E então, gostaram do conteúdo? Bom, então já aproveita, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Até mais!